Sejam muito bem-vindos ao nosso São Martinho. Nós decidimos este ano fazer uso desta plataforma que já nos tem dado tão boas recordações do tempo da pandemia, onde nos encontrávamos às quartas-feiras durante tantas semanas. Uh, Vamos ter aqui um momento muito informal, com três partes, se eu assim posso dizer. Uma primeira que será de evocação de alguém muito especial para todos nós. Falo, claro, deste grande homem que estão a ver, nosso queridíssimo grão-mestre, Dr. Mário Fernando Cerqueira Correia, que vemos nesta fotografia a ser homenageado pela Câmara Municipal do Porto, respectivamente pelo Presidente da Autarquia, Rui Moreira, e pelo Presidente da Assembleia Municipal, Sebastião Feio de Azevedo, e a receber a mais alta distinção da cidadania portuense, a medalha de ouro, de honra, de cidadão do Porto. Foi um momento extremamente significativo de uma grande carreira cívica, política, associativa, cultural, e que todos nós recordamos também nesta imagem dos tempos em que fazíamos as conversas com vinho no período da pandemia. Achou a Curia Báquica, acharam os órgãos sociais, que esta fotografia poderia bem ser o começo deste nosso São Martinho, que é um momento de união, de confraternização de todos os povos e comunidades da nossa região de Mercado. E é com este mote que iniciamos este percurso. O nosso querido grão-mestre Mário Cerqueira Correia, de quem todos nós gostamos, vai ser homenageado devidamente e não apenas neste momento informal pela nossa confraria, e queria aproveitar também para o dizer. Isso vai acontecer por ocasião, o que está para próximo ano, 2025, por ocasião dos seus 90 anos, e depois saberão certamente quando isso ocorrerá e em que moldes ocorrerá. E será presencial, claro. Achamos também que faria sentido, e proponho desde já, se estiverem de acordo, que pudéssemos fazer informalmente aqui um minuto de silêncio por ele. Ele deixou-nos há pouco tempo, como sabem, em agosto passado, e ia convidar-vos a, no próximo minuto, podermos silenciar os nossos microfones. Eu também o farei, e desta forma rendermos também um merecido tributo a este grande homem que durante 13 anos liderou os destinos da nossa confraria. Muito obrigado. Achamos que esta imagem seria também uma imagem de celebração, e para ela passamos diretamente para esta tradição do São Martinho que comemoramos na nossa região. Em primeiro lugar, dizer que há dois São Martinhos, não é? E nós temos por ambos igual consideração.
Se existe à nossa esquerda São Martinho de Tours, ao qual está ligada a lenda do 11 de novembro e este dia, temos também à sua direita um seu conterrâneo muito importante, Martinho de Dume, extremamente importante para o nosso território e para a Arquidiocese de Braga, da qual muitos de nós estamos ligados e que, claro, já foi até Trás-os-Montes e a Viana do Castelo, que hoje é diocese, mas só desde 1977. Esta tradição de fazer associar o dia de São Martinho de Tours ao dia da bênção do vinho novo e da abertura do vinho é algo muito especial para todos nós, não é? Sabemos que na grande maioria dos concelhos e freguesias que compõem a região demarcada, do Minho ao Douro, se organizam por este dia várias manifestações. Manifestações que são como a própria lenda do São Martinho. Momentos de partilha, não será o partir a capa a meio, mas será abrir a pipa na sua íntegra, quase, não é? E, portanto, momentos extraordinariamente prazerosos, de união, de convívio, como aquele que estamos aqui a ter, ainda que virtualmente. Mas há também uma ligação muito importante ao património, que nós aqui queríamos desvendar, à arte, à cultura. E poderíamos começar pelas igrejas paroquiais e por aquilo que elas também nos mostram de arte, começando bem lá em cima, em Freixeiro de Soutelo, que tem exatamente São Martinho como seu padroeiro. Vemos aqui a entrada da igreja paroquial, com uma belíssima imagem de São Martinho do lado esquerdo, numa das naves laterais, e que vemos aqui na fachada principal, e também um painel de azulejos, mais recente, mais contemporâneo, na base da igreja. Freixeiro de Soutelo fica no limite já do concelho de Viana do Castelo, com Caminha. Mas temos também, por exemplo, na pintura, belíssimos exemplares também da época moderna. Vemos, por exemplo, em Mancelos, Amarante, do lado direito da vossa imagem, e do lado esquerdo, a famosa pintura do século XVI da vida de São Martinho pelos mestres de Ferreirinho, que são duas peças extraordinárias do espólio desse projeto fantástico que é a Rota do Românico. Numa, à esquerda, vemos o São Martinho num ato clássico de partilha, solidariedade para com alguém, neste caso um mendigo, que necessita, e do lado direito a sua perspectiva como bispo, como líder da comunidade, como doutor da igreja, que também de alguma maneira o era, ainda que não na forma canónica, mas como figura reverencial, e que encontramos um pouco por todo o nosso território. Como, por exemplo, em Penafiel, que hoje está em festa, não é? E vemos aqui a célebre representação, e temos aqui também pessoas de Penafiel, claro. Hum, exatamente, o Carlos está ali com a malga, exatamente. Vemos esta belíssima pintura mural na Igreja Matriz de São Martinho, que todos conhecem, que está na fachada, não é? E que é uma pintura extraordinariamente significativa. E deixem-me que vos fale de um evento onde estivemos ainda ontem, no mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, onde se realizou a benção do vinho novo, uma organização da Confraria de Felgueiras, e onde estiveram presentes muitas individualidades e confrarias e associações locais. Nunca é demais lembrar este tesouro extraordinário da nossa arte, que é Pombeiro. Vemos aqui três imagens que nos identificam imediatamente e que nos transportam e envolvem nesta viagem, mesmo sem sairmos do lugar, mas que nos convoca aqui a sentimentos fortes de identificação, como a matriz cultural,
uma identidade e, claro, ao centro, uma bela imagem de Santa Maria, que tem ainda uma feição tardogótica, uma feição tardo-medieval, mas que sentimos, é um cânon representativo diferente, mas muito interessante que vemos aqui, e que está também presente, claro, na pintura mural, na tumulária, e vemos aqui um belíssimo túmulo de um cavaleiro portucalense, patrono deste mosteiro de Pombeiro. E tudo isto para vos falar nesta tradição da Festa das Colheitas, que é organizada precisamente em Felgueiras, e podemos falar nesta como em tantas outras tradições. Em 15 minutos, nesta pequena apresentação, não tinha a pretensão de as esgotar, mas apenas de pegar em alguns exemplos representativos, para depois a engenheira Cristina a seguir vai falar na prática, no vinho, e dar aqui no fundo algum toque sobre estas tradições culturais vastas que temos da benção do vinho novo. Nós vemos aqui rituais etnográficos, momentos de grande identificação popular e de sentido comunitário, e também, claro, religioso, obviamente. Dizer também que a nossa confraria se associa a estes momentos e recordar, por exemplo, em 2016, esta imagem que mostra exatamente a bênção do vinho novo em Arcos de Valdevez, por ocasião também da entronização que lá realizamos, e na fotografia estão alguns de nós que estão também presentes aqui nesta sala virtual. Recordar também o nosso grão-mestre que ali está, conduzir o ritual, e que no fundo é uma motivação para a nossa confraria, como guardiã das tradições e como, claro, instituição cultural que se interessa pela valorização das tradições e deste tipo de momentos, recordar também este dia tão bonito, com sol como hoje. Parece que, entretanto, as coisas vão mudar, não é? Mas pelo menos estamos a ter verão de São Martinho. E terminar esta brevíssima conversa para depois passarmos à prática, dizendo o seguinte: é a nossa intenção, através deste momento que estamos a dinamizar, como através de momentos presenciais, não nos esquecermos daquele que é o nosso objetivo estatutário: preservar a genuinidade das tradições, defender o seu conhecimento e a sua valorização. E é isso que a Cúria Báquica, agora um bocadinho menos fortalecida, mas com a vossa presença igualmente motivada, não é? Mesmo com a ausência física do nosso grão-mestre, pretende fazer. E vamos agora viajar até Celurico de Basto, à Quinta de Soutelos. Engenheira Cristina Lima vai-nos falar nos seus vinhos. De qualquer maneira, vou aqui mostrando. Muito obrigada porque eu estava aqui um bocadinho aflita porque não tive muito tempo para preparar, que ando sempre a correr, e estava aqui aflita e eu nestas tecnologias não sou muito prática. Não há problema. Mas pode deixar de dar essa imagem, que essa imagem é. Posso? Pode, Muito pode. bem. Pode, que até Muito vou bem. falar dessa marca, concretamente. Muito bem. Vou fazer isso. Com licença. Cá está. Pronto. Engenheira Cristina, faz favor. Boa tarde a todos desde já. Muito obrigada mais uma vez, Gonçalo, por este convite. Em meu nome e em nome da Sociedade Agrícola Quinta de Soutelos, aqui falo como confrade e falo como proprietária da Sociedade Agrícola Quinta de Soutelos, que para nós, enquanto empresa de vinhos verdes, é uma honra fazer parte desta confraria. Para mim, ainda é muito complicado, digamos assim, falar da confraria, porque a pessoa que me inseriu nela, e como já falamos no início, partiu, é uma pessoa que a mim me deixa muita saudade, por quem tinha uma grande amizade, toda a gente sabia disso, e
é-me difícil, na verdade, falar. Mas eu sei certamente onde ele estará, que estará com um imenso gosto de nos ver aqui, porque ele era sempre adepto destas coisas e tinha muito, e gostava de ver gente unida e a partilhar o seu saber em cada local que ia. Pronto, esta imagem precisamente, ele até esteve neste local, onde esta imagem foi tirada. Pronto, falando concretamente da empresa, é uma empresa familiar, de cariz familiar, que comporta já faz parte de uma das sub-regiões dos vinhos verdes, que é a sub-região do Basto. Isto fica quase no pé da Nossa Senhora da Graça. É uma quinta com as suas parcerias, já remonta neste momento os 160 hectares de vinha, entre vinho castas branco e castas tinto. O nosso lema, e penso que estamos a caminhar para lá, é fazer a produção exclusivamente das nossas quintas nossas e com parceria. As marcas que gerem ou que fazem parte desta empresa, digamos assim, são as marcas que são muito ligadas a esta região. Eu hoje concretamente venho falar de uma muito especial, que para mim é especial, até pela história que remonta e porque é uma casta, é uma marca de, digamos assim, de monocastas, embora hoje traga um blend e traga uma monocasta que é, acho que é ex-libris daqui da sub-região, que vou deixar para o final. Mas como estava a dizer, é uma empresa de cariz familiar, se calhar ultrapassei aqui um bocadinho a conversa, é uma empresa de cariz familiar que é composta por o meu pai e mais 3 filhos, em que, pronto, o meu pai já não está assim muito ativo, mas nós, sim. Uns na parte comercial e eu na parte da enologia. Temos vindo a crescer bastante, mesmo a nível comercial temos vindo a crescer, a fazer a exportação cada vez mais e é o caminho que nós queremos seguir, mas também temos crescido bastante a nível de granel. Já vendemos muitos litros a granel, porque é essencial, porque nós, por exemplo, a produção deste ano de compra de uva já foi 6,5 milhões de quilos de uva, o que já tem um volume bastante avultado para ser só engarrafado. Pronto, julgo que será uma empresa com uma vitalidade, jovem toda ela, desde da sua parte de mão de obra às pessoas que a gerem, sempre com mentalidade jovem para conseguirem crescer cada vez mais e procurar caminhos cada vez mais inovadores. Relativamente aos vinhos, na minha maneira de ver, e sendo enóloga e sendo mesmo proprietária, acho que temos vinhos de excelentes qualidades. São vinhos bastante equilibrados, sejam os brancos, sejam os tintos, sejam os rosados. E temos de entradas de gama a gamas melhores. O vinho então que eu vos trago cá hoje é da marca Dom Basto, que é uma marca, como eu já disse, que é de castas, de monocastas e tem os blends. Pronto, aqui o que está na imagem, eu apenas vou falar de um que é o vinhão, porque acho que tinha tudo a ver para o dia de São Martinho, porque com as castanhas normalmente bebe-se vinho tinto. Digo eu, mas há quem goste que beba outro tipo de vinho, mas eu digo eu que bebemos vinho tinto. Mas antes queria-vos contar um bocadinho, porque eu não sei se vocês conhecem a história de Dom Basto. Já algum dia ouviram falar na história de Dom Basto? Não, pois não? Não. Pronto. A história de Dom Basto é uma história muito engraçada. E eu, porque não sou muito ligada à história, mas achei que devia partilhar convosco isto, porque é uma história que remonta à invasão dos muçulmanos da Península Ibérica. Por isso é que estes rótulos, se vocês repararem, têm tudo a ver com invasões, com lutas, todos eles têm uns rótulos diferentes. Isso tudo tem a ver com uma história. Ou seja, quando o Império Visigodo
pereceu aos ataques dos mouros que avançaram pela Galiza, ávidos de glória, os ataques ecoaram até ao mosteiro de São Miguel de Refojos, que é em Cabeceiras de Basto. Mantiveram o crédito. Só após a invasão da Barca Augusta, os monges preparavam a defesa em servos e homens de armas, comandados por D. Gelmiro, o venerando mosteiro. Hermídio Romárigues, parente de D. Gelmiro, era um guerreiro monge que mais se destacava pelo seu grande porte físico e o rosto retalhado por 1000 golpes cheios. Assim, postado junto à ponte que dava acesso ao mosteiro, ao ver as tropas muçulmanas, Emergídio assegurou e disse: até ali, por São Miguel, até ali basto eu. E bastou. 3 vezes arremetaram os mouros contra os débeis defesas do mosteiro e por 3 vezes foram repelidos pela espada de Emergídios Romárigues. A ponte ribeira ficou atolhada de corpos e os infiéis tiveram de tratar com D. Gelmiro de igual para igual, caindo por terra a suposta intenção de arrasarem o mosteiro e os monges. Hermídio Romárigues, o Basto, que esse ficou o nome de Basto, foi imortalizado através da estátua que ainda hoje se encontra lá em Cabeceiras, que erigiram com a sua homenagem. Atualmente a estátua do Basto encontra-se na Praça de Cabeceiras, como eu estava a dizer, personificando a raça das gentes da região, a sua alma e as suas tradições. Ou seja, por isso é que eu acho esta marca uma marca, primeiro, que representa muito bem a sub-região de Basto, tanto por esta história como pelas pelos seus vinhos que tem. Falando um bocadinho dos vinhos que eu trago cá hoje, pronto, trazendo, vou começar pelo branco, que é um vinho, não sei se me conseguem ver, não tenho ali naquela imagem, pronto. Isto é um blend, a marca Dom Basto é um blend de castas de Azal, Loureiro e Arinto. É um vinho bastante com aromas citrinos, um bocadinho a toranja, com bastante persistência de boca, bastante citrino. É um vinho com 12 grau, é um vinho muito bebível, mas tem uma persistência de boca magnífica. Aconselho a provarem. Eu sei que há muitas já me ligaram a perguntar onde é que se vendia. Terão que me ligar a mim para eu fazer chegar, porque em alguns sítios tem, outros não têm, e mais certeiro será ligar em mim e eu faço chegar. No caso do vinhão, o que eu digo que é o Lex Libris daqui, e hoje faria todo sentido para quem puder beber, é um vinho muito diferente, em que nós aqui fazemos quase o Ex Libris da casa este. Porquê? Primeiro porque é feito através de uma vinha pequena, em que eu não tenho muita litragem deste vinhão, porque este vinhão é especial. Tem por si só o vinhão, como sabem, é um vinho com bastante cor, é uma casta tintureira, e é um vinho muito, primeiro, muito exuberante de boca e marca muito os frutos vermelhos. Toda a gente que o prova, eu sou suspeita porque o que eu faço e não sou, mas toda a gente que o prova diz que é um vinho, pronto, que satisfaz muito bem, porque depois tem um final de boca, da forma que ele é fermentado aqui, este vinho ainda é fermentado em lagar, a pé, e a pisa é toda feita a pé, ou seja, ainda usamos os métodos antigos para fazer este vinho. Fica meio, como tem há um equilíbrio muito grande entre a sua acidez e o seu grau, e porque não é um grau elevado, acaba por o vinho ficar ali com, parece que tem um açúcar residual, mas não tem açúcar, fica ali um fim de boca meio adamado, pelo calor que o vinho tem, pelo grau que o vinho tem. E parece-me que é um vinho que satisfaz bastante bem. Pronto, acho que estas eram as minhas sugestões. Espero que provem e que gostem. Se quiserem fazer mais alguma pergunta. Eu acho que sim. E
Engenheira Cristina, penso que nos... Faltou Sim, sim, caríssimo Zé Paulo. dizer só os preços Eu não ouço. que dia vão também Eu não estou a ouvir. os valores. Os valores? Os valores a que são vendidos. Ainda Ele está-me a dizem. perguntar os valores? Sim, 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 está a sim, perguntar sim. o preço de mercado do vinho, não é, Zé Paulo? O preço do mercado é 3,5 € a garrafa. 3,5 €. Muito bem. No Tanto caso o... O branco não, o branco é 3, o branco é 3. Muito bem. Portanto, o escolha branco é 3 euros a Sim, garrafa e o vinhão 3,5, certo? certo. Se quiserem que faça chegar, basta mandar um e-mail e eu, por transportadora, faço chegar rapidamente. Muito bem. Isso. Se calhar a primeira questão que lhe colocava, e sem prejuízo que Claro. qualquer um dos presentes também coloque, era exatamente esta: onde podemos encontrar o seu vinho, em alguma superfície, em alguma garrafeira, É e assim, a se Quinta de será um Soutelos, desafio. Sim, sim. A Quinta de Soutelos tem alguns vinhos que estão nas grandes superfícies. Estes tipos de vinho, porque ainda não têm, isto seria vinhos de garrafeira de restauração. E nós ainda estamos em crescimento nessa área comercial, porque também não tínhamos muito, e é assim, eu vou fazendo conforme, pronto, há necessidade, e muitas, nem todos os anos eu faço este tipo de vinhos. Por exemplo, se as uvas não me suscitarem para qualidade, eu não faço. A empresa trabalha um bocadinho assim. Se houver forma de, ou as uvas forem em condições para fazer, por isso é que nem sempre tenho todas as castas. Há anos que sim, há outros anos que não. É preferível do que eu não estar a enganar o meu consumidor a vender um vinho que, pronto, que não seja tão verdadeiro quanto isso. E por isso não tenho um mercado definido para isso, mas quando quiserem, basta mandarem-me um e-mail e eu tenho uma equipa aqui na adega que faz chegar qualquer tipo de vinho a qualquer pessoa, não há problema nenhum. A nível de custo é irrisório, por isso, Tá bem. seja este ou sejam os outros, porque eu penso que vocês conhecem quem vai normalmente à confraria, seja o Baltâmega, seja a Mulher e o Vinho, seja qualquer um deles, nós fazemos chegar. quer-nos falar nesse projeto, A Mulher e o Vinho? Falo, com certeza. A Mulher e o Vinho é um projeto meu pessoal. Aliás, eu quando fiz este vinho, A Mulher e o Vinho foi uma brincadeira com o meu pai. Estávamos sentados a almoçar, e eu já tinha gravado esta letra da Mulher e o Vinho, escrevi e gravei. E estávamos sentados e eu disse assim: Poça, tenho esta letra e tenho este nome, já está tudo já está tudo registado, já está tudo, vou fazer um vinho. Sem saber o que é que ia dar. Muito sinceramente, este vinho foi feito muito, desculpem-me o termo, à toa, porque eu não sabia concretamente o que é que ia dar. Isto foi antes da Vindima 2021, começaram as uvas a entrar para a adega e eu tenho uma parceira a trabalhar comigo. E disse-lhe assim: olha, mete estas uvas para ali, aquelas para acolá, aquelas para acolá. Tudo que eu achava que era bom, fui separando. No final, fui provar e disse: olha, vamos fazer um blend disto. E foi assim que nasceu o Vinho, a Mulher e o Vinho, sem saber concretamente se eu ia lançar ou não. Quando chegou ali aliás, porque eu só o lancei em junho, chegou ali a fevereiro, eu disse: não, é isto, vou lançar mesmo a Mulher e o Vinho. E pronto, e nasceu daí a Mulher e o Vinho, juntamente com o meu projeto musical ligado ao fado, em que a Mulher e o Vinho é a minha biografia de trabalho, num vinho e num fado, porque tem tudo, digamos assim. A Mulher e o Vinho fala de tudo, fala de alma, fala de vinho, fala da sintonia de ambas as partes, da partilha que se pode ter a uma mesa a ver a Mulher e o Vinho, e fala da alma portuguesa, que é o fado. E eu acho que foi uma coisa muito bem concebida. Eu falando que fui eu que o fiz, mas pronto, acho que foi uma coisa muito bem concebida, toda a gente gosta. Não tenho tido reclamação nenhuma, antes pelo contrário.
Claro que, e agora falando um bocadinho do vinho, foi uma surpresa para toda a gente que bebe vinho verde, porque é um vinho muito diferente dos vinhos verdes normais. É um vinho sem gás, é um vinho com álcool, e quem o bebe, foi logo a primeira impressão que eu tive. E as pessoas disseram: ai, Cristina, não vou beber isto porque isto não é nada vinho verde. Foi logo. Mas quando provaram, mudaram logo de ideias, porque realmente é um vinho que é muito complexo, é um vinho que prolonga muito na boca, aromaticamente vai abrindo num copo, é um vinho que conforme diz a letra, baila no copo, digamos assim. Não, de imediato não conseguem perceber o que é que o vinho tem no momento, tem que ir abrindo ao longo do tempo. Acho que foi uma ideia muito bem concebida. Vamos ver, eu este ano estou para lançar a segunda remessa. Vamos ver se vai ser ou não vai ser. Ainda estou a fazer testes, mas penso que sim. E que também nos mostra que é possível, na mesma região de mercado, neste caso na mesma empresa, Exatamente, também ter aqui ofertas diferenciadas, não é? exatamente. E fazer vinhos diferentes. Mas esta região aqui, esta região permite que nós façamos ao contrário. E eu penso que mesmo os meus colegas já estão um bocadinho também virados para isso. Esta sub-região do Basto é uma sub-região que consegue mostrar que há muita capacidade de fazer bons vinhos e vinhos muito diferentes, porque tem um terroir muito próprio, tirando, pronto, a zona alta de Celurico do Basto, mas esta zona daqui faz vinhos excelentes. E a caminhar para esta base, e a caminhar para esta base. Sente que tem tido, relativamente ao projeto A Mulher e o Vinho concretamente e a outros da Quinta de Sotelos, tem tido um bom feedback dos seus clientes, da imprensa também, relativamente a este projeto? Sim, no caso da mulher e do vinho, pronto, foi um bocadinho a surpresa, pronto, mas eu isso já estava um bocadinho à espera, mas foi surpresa porque eu este vinho só queria pô-lo em pontos estratégicos e depois de uma certa forma mostrar para amigos. Mas foi um vinho que neste momento está à venda no Museu do Fado. Foi um projeto que me levou a abrir portas, principalmente no mundo do fado, porque sou eu das únicas. Há muitas fadistas a fazer vinho, não sou a única que tem um vinho, mas a fazer vinho de raiz sou a única fadista. O que isso me mostra, pronto, que o meu trabalho não é assim tão. Não é só cantar fado, ou seja, tem alguma coisa de raiz mesmo minha. Mesmo no cantar fado tem alguma raiz, porque eu não sou família de fadistas, não, nem tenho ninguém que cante fado, ou seja, foi tudo de raiz meu. O que foi bastante apreciado lá embaixo, principalmente no Museu do Fado, porque eu para entrar no Museu do Fado teria que ter algum requisito diferente e só sou muito grata porque as pessoas gostaram e viram que realmente foi um trabalho feito de raiz e que foi bem feito, efetivamente. E depois no Porto, tenho numa casa típica de fado, que isso aí consome muito deste vinho, muito. O típico fado no Porto é a única casa de fados a vender este vinho, porque eu dei exclusividade a eles. Vende muito, 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 muito para estrangeiros, mas tanto vende localmente como vende para as pessoas levarem, porque eu tenho essas duas vertentes. Isto Porque este mostra-nos vinho a também. nível de preço não é um vinho barato, não é? Certo, mas é um caminho, neste caso, que estão a fazer e que está a ter sucesso, e eu ia pegar nisso e com isto me calo, porque quero passar a palavra aos outros Sim, confrados, sou apenas um moderador e sim, apenas sim, a sim. tentar que outros também intervenham. Mas, engenheira Cristina, isto mostra que a associação do vinho à cultura, não é? À identidade, às raízes, também pode potenciar o seu valor acrescentado, Com certo? certeza. Mas isso sem dúvida alguma. Acho que eu fui um bocado mais atrevida nesse aspecto. Eu atrevi-me de uma certa forma a fazer isto, mas continuo a dizer para o meu gosto pessoal, mas eu quase em tudo eu sou um bocadinho atrevida e achei que, pronto, que teríamos que ter alguma ligação e acho que o vinho tem muita potencialidade para ter cultura ligada à música. Porque nós, principalmente aqui a zona do Minho, tem tanta parte musical em que nós podíamos fazer uma parceria
a nível de vinho incrível. E deixo aqui a deixa que vai para lá. Acho que um dia destes vou fazer algum trabalho ligado com alguém ligado à área da música popular, porque acho que é interessante, e mostrar mais por este mundo fora. Até porque é a nossa Portugalidade, não é? Que está em causa, não é? A música, acho que o vinho é o único, principalmente o vinho verde é o único. Porque é que nós não podemos fazer um trabalho mais exuberante sobre isto? Temos é que trabalhar. Se não trabalharmos, nada nasce, não é? Penso eu. Será assim? E pensa muito bem e passa a palavra aos demais. Eu não sei se me ouvem bem. Julgo que está o som muito baixo, não? Sim, mas agora ouvimos melhor que há bocado. Melhor. Sim. Eu subscrevo o que a Cristina disse. Saúdo-a. Muito obrigada. Aplaudo o seu trabalho. Muito obrigada. E realmente o vinho verde é um vinho único e com vários perfis. Exatamente. E talvez por isso é que nós nem caímos muito bem na conta da riqueza que é o vinho verde. Porque, sem dúvida nenhuma, dá para o fazer como vinho tranquilo, sem gás, dá para o explorar na vertente com um bocadinho de gás, com o pico tradicional, né? Exato. É uma vastidão e é um bocado maltratado. Acho que o vinho verde, não sei se ou porque o deixamos maltratar, ou porque se tem um bocado, porque é um vinho que agrada e facilmente é criticado. E muitas das vezes as críticas que fazem ao vinho verde manifestam uma ignorância de quem as faz. Porque o vinho cada vez mais se afirma, cada vez mais tem qualidade e cada vez mais é um vinho único, não é? A vertente do vinho está ligado à cultura. É o, e realmente essa ligação à cultura popular julgo que é um campo vasto de se explorar. Nesta sessão, o que nós estamos aqui a fazer como confraria é fazermos a nossa identidade. Não é? Exatamente. Porque é divulgar o vinho verde, é manifestá-lo, dar-lhe oportunidade, porque, sem dúvida nenhuma, é um produto único. Sim, eu na minha maneira de ver, e pronto, e que nasci nele, porque isto é uma empresa de família, sempre nasci no vinho verde, e acho que nós, produtores, mas todos os produtores de vinho verde, e cada vez mais, teremos que nos afirmar mais e termos a certeza de que produto é que estamos a tratar. Porque muito, o mal disto é que quando ao longo das épocas, o vinho verde era conhecido como um vinho leve, fresco, de baixo grau, com gás, certo? E agora, quando aparecem estes novos vinhos, as pessoas ficam assim, mas que é vinho verde com tanto grau e agora não tem que ter gás, e agora, porque os comentários são estes, porque as pessoas ainda não perceberam que o vinho verde pode crescer em diversas sub-regiões, todos têm características diferentes. Por exemplo, eu dou um exemplo, um loureiro daqui de Basto não pode ser um loureiro dali de Ponte Lima. As características são diferentes. Agora é assim, podemos trabalhar as castas de outra forma, não fugindo da identidade de cada casta, que isso é muito importante, que eu acho que é muito importante. Mas conseguimos fazer vinho de todo. Nesta fase, eu estou em altura para dizer que nós, quem tem produção de vinho verde, pode fazer vinhos maravilhosos. Agora, temos que fugir
também os temos. Porque, por exemplo, os Altos de Florico, podemos fazer vinhos com baixo grau, uma acidez mais elevada, mas isso são as características de cada local, percebe? Agora, não posso, por exemplo, dizer aqui, nesta bacia de baixo, que é tão enflorada, que quando nós vamos fazer a vindima, as uvas já estão quase, se nós não nos pusermos atentos, as uvas estão todas submaturadas. E o grau cresce, e vamos fazer o quê? Claro. Não é? E é para onde nós vamos caminhar, o problema está aí, é que nós vamos caminhar nos vinhos verdes para isso. E nós temos que, e eu acho que aí o papel da Comissão de Viticultura é muito importante, tem que fazer uma abertura de mentalidade ao vinho verde. Porque, e tratar, e aí eu concordo com o Paulo, quando ele diz tratar melhor o vinho verde, porque nós temos vinhos com muita, muita qualidade, mas muita mesmo. E Sem não dúvida. olha, não fugimos nada a um Douro, não fugimos nada a um Alentejo, não fugimos nada a nada. Se puser uma garrafa de vinho verde, como eu tenho assistido a algumas situações, e puser um Douro, agora são vinhos com características todos eles diferentes. Mas, por exemplo, no caso do meu vinho, da mulher e do vinho, tem 4 castas de vinho verde. É um vinho sem gás. Mas os aromas, tudo que as castas dão, estão lá, não fugiu. Só que com um vinho sem gás. Mas é um vinho que tem complexidade de boca, por isso é que as pessoas, quando a primeira vez que o provaram, disseram: isto é um vinho maduro. Disseram logo. E não é. É feito com castas de vinho verde. Agora, é um vinho diferente do que é o usual. Mas também se caímos sempre na mesma coisa, acabamos de fazer sempre vinhos iguais. Não é? Acho que nós, como o vinho verde, e acho que se caminharmos, e tem que caminhar, não tem outra forma, porque já não há vinhos como havia antigamente, as ramadas acabaram. Agora é tudo feito a vinha é toda feita em linha baixa, não é? As uvas, a qualidade das uvas é muito superior do que era antigamente, Sem dúvida. não é? Sem Por dúvida. isso, acho que nós podemos fazer muito pelo vinho verde. Isso é uma discussão que eu já venho a ter há algum tempo, porque eu sou uma defensora nata de vinho verde. E se me virem em qualquer lado, dificilmente bebo um vinho maduro. Dificilmente, mas acreditem Claro. mesmo, eu dificilmente. Só bebo às vezes, pronto, na mesa, quem estiver e Cristina prova e não sei o quê, mas eu quando vou a um restaurante eu peço sempre vinho verde. Porque eu gosto, porque é um vinho que me Claro. satisfaz, é um vinho que não me enjoa, é um vinho que vai bem com tudo, não é? Sem dúvida. Agora, se toda a gente lutasse pelo vinho verde, como se calhar nós aqui com a confraria e muita gente que eu sei que gosta, e visse o vinho verde com outros olhos e levasse para um caminho diferente, se calhar estávamos noutro patamar, tanto a nível financeiro, porque o vinho verde não é tão bem pago quanto isso, Sim. como a nível de qualidade. E até porque há muitas quintas, desculpe, há muitas quintas já com grande qualidade de vinho. E quintas pequenas que podem fazer uma subvalorização do produto que têm, porque merecem isso. E este espaço. Posso? Sim? Olá, Manel. Olá, viva, boa tarde. Boa tarde a Ah. todos. Bom, havia aqui três questões que eu gostava de referir e colocar aqui à Cristina e a todos os colegas que estão aqui neste painel. Uma delas é, desde logo, esta questão do projeto da mulher e do vinho, que é uma ação de marketing, basicamente, da Cristina muito bem conseguida e com muito sucesso, mas que ela sabe que não é isso que lhe paga as contas. E, portanto, permite-lhe, obviamente, posicionar-se num patamar diferente, mas não é isso que lhe paga as contas. E, portanto, é um projeto, obviamente, de marketing que lhe dá que a posiciona de uma forma diferente no produto, mas é basicamente um projeto de marketing e nem todas as empresas conseguem lançar projetos destes e, portanto, isto é para nichos, não é? E nichos são projetos de Isto nicho. é um nicho direcionado. E essa é a grande dificuldade que a maior parte dos produtores tem, que é conseguir
projetos que lhe permitam elevar o preço do vinho, porque depois, quando vamos verdadeiramente para o preço do vinho, o preço de mercado que a Cristina vende o vinho é 3 euros. E, na minha opinião, isto é um preço que quase não paga os custos de produção. Quando olhamos para estes preços, nós aqui viemos do preço da garrafa, o preço do rótulo, o preço da rolha, o preço da cápsula e ainda o produto, que é o vinho, que está lá dentro, o que é que, e tendo o preço de mercado a 3 euros, ainda temos margem que fica aqui pelo caminho para a distribuição, o que é que fica para o produtor? E isso para mim é a questão, neste momento, crucial, fundamental na região dos vinhos verdes, não é? E o preço a que o produto é vendido. Depois, a outra questão, que é uma questão ainda mais lata, que é a questão dos vinhos em si. Que eu ouço hoje em dia, na maioria dos produtores com quem vou conversando, é que há um desinteresse dos jovens pelo vinho e, portanto, cada vez se consome menos vinho, em detrimento de outras bebidas brancas, cerveja e afins, que são produtos substitutos do vinho, e os produtores, a maior parte deles, estão completamente encharcados com uvas e completamente encharcados com vinhos. E, portanto, têm estoques altíssimos de vinho e estoques altíssimos de uvas e os grandes produtores, ou as grandes marcas que escoavam as uvas dos pequenos produtores, na sua maioria, ou não lhes compram já, ou quando compram a preços tão baixos que também não conseguem sequer pagar os custos de produção dos pequenos viticultores. E, portanto, este é que eu penso que é o grande problema. E isto não é um problema dos vinhos verdes. É um problema do vinho em geral. É um problema do vinho em geral. E isto a questão é o que é que nós, enquanto confraria, podemos ajudar a fazer. Não podemos ajudar a resolver problema nenhum, porque isto não é um problema que se resolva com a confraria, mas o que é que nós podemos ajudar a fazer para resolver esta questão? Porque, aparentemente, o que está aqui a acontecer é algo até mais ou menos consistente, ou seja, a quebra de consumo do vinho em Portugal está a cair dramaticamente. E, apesar das exportações estarem a subir, não acompanham, aparentemente, a perda de consumo que está a existir no mercado nacional. Mas, atualmente, haverá outras pessoas aqui no painel que têm mais informação que eu sobre estes números em concreto. Mas, aparentemente, é isto que está a acontecer. E isto coloca um problema sério, principalmente aos pequenos viticultores, que estão, muitos deles, sufocados porque não conseguem nem sequer pagar as contas. Não. Pronto, eram essas as questões que eu gostava aqui de deixar para a reflexão. Não sei se mais alguém quer falar. Não. Sim, relativamente ao que dizes, é verdade. Estamos a passar uma fase muito crítica a nível do vinho, que me parece de todo uma situação que vai levar muita gente ao abismo. Porque as grandes empresas safarão-se porque têm sempre forma de escoar e como têm muita capacidade financeira para muitas das vezes aguentar certas determinadas coisas, os pequenos não têm. Mas também a verdade é uma, e eu vejo isso pela parte do vinho verde. Agora, como se tornou chique fazer vinho, toda a gente quer engarrafar vinho, percebes? E não conseguem perceber como é que é a mecânica disto. Toda a gente quer ter uma vinha, quer ter a sua marca e pensam que, por exemplo, ir vender à restauração ou ir vender ao supermercado, que é a mesma coisa que um grande possa fazer, e não é. E não é. Por isso é que muita gente depois fica com os vinhos entre portas, depois, na altura que os têm que vender, não o vendem e vão vendê-lo mais tarde, já os vinhos já não estão em condições para serem cotados da mesma forma. E isso é um dos problemas. Outro dos problemas, é verdade, são os excedentes de produção.
Que me parece que nos verdes isso não aconteceu, porque eu vejo aqui pelas minhas vendas, eu continuo a vender muito vinho a granel. Este ano tenho muitas, graças a Deus, não me posso queixar, temos a trabalhar muito bem. E escoamos o final do ano sem vinho da campanha anterior. Ou seja, mas é assim, mas o que me safa é o granel, não é garrafa. Porque se formos a ver pela garrafa temos muita dificuldade e atenção que as minhas marcas, principalmente as principais e que são mais baratas que estas que falavam há bocado, ou Pois. seja, a minha marca Terras de Basto, eu estou a vendê-la a 1,80 €. Ou Como é que seja, é possível? imagina só, mesmo não dá, não dá. É Como é que é muito. possível? Eu não consigo perceber como é que é possível. Quer dizer, os custos de produção, as margens estão completamente esmagadas, Mas imagino eu. sabes qual é Quer o dizer, problema? É que depois se eu aqui vou subir, o meu colega do lado, porque está com alguma dificuldade, vai e faz uma ação, pumba. é esse o problema. Bem, exatamente. É Havia de isso. haver uma norma, não é? Que, opá, chegámos aqui todos a um acordo, mas não é possível, porque as empresas não têm capacidade, eu acho que as empresas vinícolas não têm capacidade para se manter todas sempre num patamar financeiro bom. E depois acontece este tipo de descalabros, não é? E assim, se tu não vendes, por exemplo, eu tenho aqui 50 bocas a comer. Sabes o que é Pois, 50 bocas para pagar ao final do mês? Para pois, sim, além sim. da ajuda que as próprias grandes superfícies deviam dar. Mas as superfícies não dão que as superfícies, tu vais lá com Grandes o vinho para superfícies só vender. querem esmagar preços, só querem Claro, esmagar preços, esmagar vais lá preços, com o esmagar vinho, preços. por exemplo, o Mais nada. 3,5 € é sempre para baixo. E é se queres ter o vinho Claro, na prateleira. E depois temos outro claro. problema, é que depois eles só vendem, depois as marcas que saem vêm são aquelas mais vendáveis, não é? Mas, por exemplo, vais com um vinho que não conheces, que é o que acontece a essas casas mais pequenas, vão com vinho que não conhece, as pessoas não conhecem e não compram, e depois o vinho está ali em prateleira, prateleira, porque eles não as tiram de lá. E quando vais a comprar o vinho, muitas vezes os vinhos estão estragados. Não há rotatividade. Isto é um E problema nós, sério. Nos vinhos verdes, para já, não me parece que seja assim tão sério quanto isso, mas nas outras regiões está. Eu posso te dizer, no para Alentejo. além, Cristina, para além das uvas que vêm de fora, não é? Exato, Isso ainda é outra questão. exato. Mas, por exemplo, eu posso te dizer no Alentejo que está tudo enchapado de vinho. As adegas estão todas enchapadas de vinho. Havia muito poder financeiro lá, as pessoas começaram a comprar adegas, tem campanhas de 2020 Pois, dentro da adega. 20, 21, 22, 23. Imagina só o prejuízo que isso não é. claro. E o Douro está o que se viu. Mas o Douro aí eu acho que são outras questões. E o Douro está o que se viu. Olha, não sei muito bem como é que vai ser, mas nós, como confraria, o que podemos fazer é incentivar cada vez mais as pessoas a verem vinho verde. Só que depois tem outro É, problema na parte da Pois, saúde, não é? Porque depois vais às conferências e vais e toda a gente não podem beber álcool porque isto, porque aquilo, porque não é? E depois as pessoas levam tudo um bocadinho à letra, é, verdade ou não? é. E não se bebe. E É há um preferível beber cerveja porque a cerveja também não faz mal à saúde, não é? pois, Ainda no outro dia estive numa conferência em que não se pode beber vinho, ok, porque tem demasiadamente grau e não sei o quê, mas pode-se ir beber ali para o café cerveja a metro. Estamos a falar de é, álcool na mesma, não é? Porque é por ser mais barato? Não, porque o vinho também é mais barato. Se formos a ver, há vinho mais barato. Não é por aí. Eu acho que vai um bocadinho da mentalidade das pessoas. E é assim, como tudo na vida, também não pode comer fritos a torto e a direito, não podes comer chocolates a torto e a direito, não é? Tens que saber conter. Agora, a cultura é que acho que não está virada para aí. Ainda não, acho que as pessoas ainda não estão muito mentalizadas para aí. Tu vais ali a Espanha, bebe-se muita cerveja, mas também se bebe muito vinho. Já vês muita gente com muito copo de vinho na mão. há muita cultura de vinho em Espanha, não há Não é? cultura de vinho em Portugal. E quando estamos a falar de cultura de vinho, não estamos a falar de beber vinho moderadamente.
Do que estamos a Exatamente. falar, ninguém. É vinho com moderação. Agora, há muita cultura de vinho em Espanha. Qualquer café, qualquer bar, qualquer restaurante tem vinho e vinho aberto para servir ao copo, e é normal, muito mais normal e muito mais habitual se beber vinho a copo do que cerveja. Bebe-se muito mais vinho do que Meu cerveja em óbvio. Espanha, nos restaurantes e nos bares, nos bares de tapas. É normalíssimo beber vinho e haver uma diversidade muito grande de diferentes marcas de vinhos abertos para ser consumidos. Em Portugal é difícil, quer dizer, começa a haver, mas ainda pouco. Mas acho que a cultura também vai, a aprendizagem também vai um bocadinho de casa. E eu vejo pela minha geração nova que tenho em casa, por exemplo, eu tenho os meus afilhados que só bebem vodka atrás de vodka, e eu pergunto-lhe o que é aquilo. É destilados atrás de destilados. Quando vão, agora, por exemplo, agora um dos meus afilhados já se iluminou que pode beber vinho. E eu disse: tu bebes vodka, porque é que não bebes vinho? O vinho é muito mais saudável, acaba por ser mais saudável, não te faz-te mal na mesma, mas com moderação faz-te melhor do que estás sempre a beber destilados. Mas para eles, o que é melhor é estar com um copo de vodka na mão, por exemplo. Ou de gin, ou de outra coisa qualquer. E se em casa, se calhar, os pais incutísseis, como eu, no meu tempo eu em casa crescia a beber vinho, não é? O meu avô vinha vinho, o meu pai bebia vinho, percebes? Acaba por ser uma cultura um bocadinho diferente. Os meus afilhados, por exemplo, o Eduardo, que acho que tu conheces, aquele mais velho, já cresceu a beber vinho, porque o pai em casa insistia: olha, bebe um bocadinho daqui, e se calhar vais a um bar, não o vês com um copo de gin na mão. Se tiver vinho, ele quer vinho, percebes? Também é um bocadinho por aí. Mas, Se me permitem, mas lá está, cada um é com cada qual, não se me é? permitem, posso interromper e acrescentar aqui qualquer coisa a esta conversa. Eu acho que estamos a falar de vários níveis diferentes de problemas. Ou seja, o problema, né, o grande problema é o vinho verde, neste caso, estamos aqui a analisar. Sim, Mas sim. depois temos vários níveis, e um dos níveis do consumo, esse dos bares, nós não vamos chegar lá facilmente, porque é um consumo cultural que demora tempo até se conseguir dar a volta à questão. Eu vejo em Claro. Espanha, então eu vou muito a Espanha também, ainda agora vim de Espanha, e em Espanha isto é uma coisa cultural já há muitos anos. Ou seja, quando eu era miúdo, lembro-me de ir a Espanha com os meus pais e já era assim. Eu digo, eu estou com 56, porque quando eu era miúdo já foi há 40 anos, ou mais de 40 anos atrás. Por isso estamos a falar de uma questão cultural que já vem de lá de trás e que eles Claro. continuam a trabalhar nisso. Eu também me lembro que os vinhos em Espanha, quando eu era mais, não era miúdo, já era mais jovem, já bebia uns vinhos, e os vinhos não eram nada de especial. Ou seja, havia um caso ou outro, mas a maior parte não tinham grande qualidade. E isso também já alterou, não é? Isso agora passou a ser. Olha, que ainda ontem falávamos em Felgueiras, agora para encontrar um vinho difícil ou mau até é complicado. Já não é assim uma coisa que se encontra ao virar da esquina, não é fácil. Tem que se procurar muito. Eu acho que toda a gente sabe fazer um vinho relativamente bom. Depois a seguir, há aí outro problema que é a questão do valor acrescentado que temos que dar ao vinho. No caso do vinho da Cristina, eu conheci, mas lá está, não tive hipótese de comprar um, porque já só havia uma garrafa. E na Maia, e na altura Mas ele disse-lhe para me ligar, eu não tenho o seu por isso número, estou salva nisso. não sei, mas compro numa garrafa. Lá está. Mas é um vinho de Mas valor, eu faço chegar. com algum valor acrescentado e aí estamos a falar de uma questão diferente, não é? Esses vinhos de valor acrescentado normalmente têm saída, em geral. Não só os verdes, mas os outros todos. Só que é um mercado diferente. Agora, Claro. para o grande consumo, claro que é complicado. E o vinho verde, a dificuldade que eu tenho, e agora voltando à questão da confraria, eu vou representar a confraria, tenho ido muitas vezes lá para fora e não sei o quê. Epá, e a maior parte das pessoas, infelizmente, não sabem o que é o vinho verde. Eu tenho que passar a vida a explicar, já expliquei isto não sei quantas vezes, o que é o vinho verde, porque eles imaginam que o vinho verde é um tipo de vinho. Quando eu lhes explico que é uma região e que depois temos dezenas não de castas, mas de referências, mas também temos muitas castas, e depois temos uma data de variedades, e que no norte é uma coisa, no centro já será outra, no centro da região, não é? Pá, há muita diversidade, por isso não é fácil. Quando eu ouço alguém dizer que não provou um vinho verde e não gostou, é muito redutor. A pessoa não sabe do que é que está a falar. Porque só provou um, não provou nada, não é? Eu ando nisto há não sei quantos anos e já provei muita coisa e ainda não provei quase nada. Como é que é possível, não é?
Agora, isto passa tudo por uma forma, como está a ser trabalhada a imagem do vinho verde a nível institucional. E aí já falo na questão Pois, da corrupção e por aí fora, não é? Ou seja, eu sou um moço do marketing. Pronto, por isso eu analiso isto na questão do marketing. Epá, não é fácil, às vezes, nós temos que saber posicionar-nos. Se nós estamos a tentar concorrer com vinhos semelhantes ao nosso, é uma coisa. Se estamos a tentar concorrer com vinhos que são totalmente diferentes do nosso, é outra coisa completamente diferente. Agora, nós temos uma vantagem que eu vejo de há uns anos para cá: o vinho verde passou a ser mais reconhecido, de facto aumentou o número de produtores que fazem vinhos de qualidade e que também fazem marketing de qualidade, ou seja, há uma promoção grande das marcas nos verdes e cada vez tem mais notoriedade, que é uma coisa que no passado não tinha. A verdade é essa. Havia, o vinho verde era sempre foi considerado, naquilo que eu noto, de há muitos anos, era um vinho barato, é um vinho que não era grande coisa e tinha gás. Ora, isso não é verdade. Não tem que ter gás, não tem que ser barato, nem tem que ser assim nada. Epá, pode ser de facto muito bom. Por exemplo, a questão dos vinhos velhos nos verdes não existia ou não se falava nisso, e agora, há uns anos para cá, passou-se a falar nisso, não é? Ou seja, há vinhos verdes, vinhas velhas, há vinhos verdes que maturam durante mais tempo. Temos uma data de situações que não havia, mas é assim, mas o consumidor do senso comum não sabe disto, não não. conhece. Ou seja, eu sei porque eu vou a provas e vou a conferências e a eventos dos vinhos e vou percebendo isto. E quem está nisto, como vocês todos estão, de alguma forma, sabem disto. Mas a maior parte das pessoas não sabe disto. Ora, a questão é essa: é como é que se comunica às pessoas que o vinho verde não é um vinho com gás, que não é só branco, que não sei o quê. Pá. Ou seja, há muito mais coisas. Agora, e depois é preciso também saber adequar o vinho à gastronomia, que é outro problema maior É. ainda. Mas, mas esse para isso, se calhar, é mais fácil. Porque na gastronomia há muito mais apetência pelas harmonizações. Ou seja, eu vejo uma data de chefes, são meus amigos, eu vou aqui, ali, e normalmente numa situação de várias, ou seja, num evento qualquer gastronómico com uma data de provas, eventualmente aparece um vinho verde lá pelo meio, se não aparecerem dois, e se não aparecer um espumante também. Isso é vulgar. Mas lá está, mas estamos a falar de situações específicas para um público já mais esclarecido. Agora, o público normalmente não sabe disto. Por isso é muito complicado. Eu também percebo que vender um vinho a 3 euros não é negócio. Eu também entendo isso. É muito complicado. Eu já estou farto de dizer isto a amigos meus. Se quisesse ganhar dinheiro a vender vinho, eu nem preciso ter uvas. Quer dizer, eu sei como é que é de ganhar dinheiro a vender vinho, mas não é. Mas lá está. Mas a questão é: eu ser produtor e ser comercializador, eu sei que é muito complicado. Porque há os tais custos de produção, que são pesados. A partir daí, ganhar dinheiro é muito mais difícil. Eu entendo tudo isso. Porque é mais fácil, lá está, se fosse apenas um problema de marketing, pegar num produto, num vinho, ou em vários vinhos e fazer umas garrafas e criar uma marca e fazer ali criar um storytelling à volta da questão, não é? E a partir daí é muito mais fácil. Não temos o custo de produção, não é? Eu vou buscar o vinho onde quiser, quem tem os custos de produção tem que se chatear, eu só vou comprar aquilo ao líquido ao preço que achar mais interessante para aquilo que eu quero fazer. Isto são vários níveis de problemas. Agora, o problema maior para mim ainda continua a ser: as pessoas não valorizam o vinho verde como ele tem que ser valorizado, porque elas não sabem o que é o vinho verde. Ainda não sabem, o público em geral não sabe. É um vinho muito. Ainda há a questão da acidez, ouço todos os dias isso, a acidez, já não é um problema. Nós temos imensos vinhos que não têm acidez praticamente nenhuma. A Cristina há bocado falou que o vinho não tem sequer gás, o tal vinho. Já há bocado Sim. referi. Mas não tem, mas Carlos, essa questão do gás, ainda para muitos ainda é uma questão também. Ou seja, se o vinho não tiver gás, não é vinho verde. Ou seja, temos esse tipo de problema. eu já vou, está bem? Volta à questão. Mas isso foi a mentalidade que cresceu nos vinhos verdes desde sempre. Essa questão, por exemplo, muitas das pessoas não querem beber vinho verde porque o vinho ganhou ali um mito em que o vinho verde, eu tenho muita gente que vem ter comigo, não quero vinho verde que me faz mal ao estômago, Exatamente. não é? Isso foi um mito que ficou de um passado e que eu acho que, e eu aqui falo na Comissão de Viticultura dos Vinhos Verdes porque é a entidade
tirando a confraria, que é a entidade que está na frente do vinho verde, não é? E que deveria fazer uns workshops ou algo que contrapusesse essas ideias que vêm de antigamente. Percebes? Porque caso contrário, De alguma forma, não é possível, porque as pessoas. E depois, porque o vinho verde é um vinho. Eu não posso dizer que é rudimentar, mas é assim, era o vinho que existia, por exemplo, na casa da minha avó. E se calhar na casa da tua ou de outro, o que é que bebias? Era o vinho verde, não era não era o depois dessa região, não, percebe? Colegas, desculpem interromper, nós estamos já mais ou menos No com uma final. hora de reunião e eu queria ainda, se me permitissem, dizer o seguinte: isto é a prova de que fazia sentido um encontro destes e que temos também que o fazer mais espaçadamente no tempo, se calhar com mais regularidade. Eu ia-lhes fazer uma pergunta. Não acham que faria sentido, na nossa próxima reunião, no nosso próximo encontro, nós sabermos antecipadamente os vinhos que íamos provar e todos fazermos a prova em conjunto, aqui desta forma? É uma ideia que lanço e, aliás, uma ideia que não é minha, é da doutora Olga, posso dizer que está aqui connosco. O que é que acham deste desafio? Bem, parece-me bem. É um modelo diferente. A doutora Olga pode falar. Se me permitem, muito rapidamente, eu não sou produtora, compreendo os problemas todos das dinâmicas complexas do vinho, das vendas, mas acho, se me permitem, eu sou uma caloira aqui na vossa confraria, sou uma caloira na vossa confraria, mas poderei dizer que não sou provavelmente uma caloira no mundo de vinho e a provar vinho. E uma das questões que me aflige, acho que foi tocada aqui. Provavelmente nós, e o professor Virgílio já escreveu isto com um ato de alguma coragem, provavelmente o erro está na forma e no termo que se usou, porque as pessoas não entendem. Quando falam em vinhos verdes, há toda aquela polémica que é verde, é a história do pico, é a história que faz mal. Provavelmente também a confraria, se me permitem, podia ter aqui um papel um bocadinho. Isto que estamos a fazer é para nós, estamos a trabalhar para dentro, mas provavelmente também deveríamos trabalhar para fora. Por exemplo, onde eu sinto que há uma necessidade enorme, enorme, e as pessoas têm boa aceitação, é a formação em termos de restauração. É absolutamente dramático ir a determinados restaurantes. As pessoas não fazem a mínima ideia o que é um vinho, o que é uma casta. Por exemplo, vinho verde tem que ser pico. Não sabem que o vinho tem uma série de castas, tem uma série de sub-regiões, que elas se adaptam de maneira. Se a gente falar um asal, não sabem o que é, sequer. E, portanto, eu acho que também há muita formação que se deve fazer. A ideia de que o vinho se estraga rapidamente e que não há vinhos que se envelhecem bem. Eu já tive a sorte e o privilégio de provar alguns verdes velhos, absolutamente notáveis. Tudo depende, são mitos que se constroem atrás de mitos. Realmente, eu acho que também podíamos ter esse lado, e somos muitos, parece que somos muitos, eu nunca tenho noção, mas acho que a confraria tem imensa gente, de uma espécie de trabalho para fora, não trabalhar só, porque muitas das pessoas estão ligadas ao vinho, são produtores, evidentemente trabalha-se nesse circuito, mas talvez fazer o processo ao contrário, na perspectiva de educar, na perspectiva de termos um papel mais ativo em termos de formação, como dizia a engenheira ali, workshops, chamemos-lhe ateliês, para não utilizar os termos estrangeiros que hoje nos dominam a todos e que não são parte da nossa identidade, se me permitem, desculpem aqui o meu lado de historiadora a funcionar, mas penso que isso seria importante e também me irrita genericamente essa ideia que as pessoas têm que, efetivamente, estamos a falar aqui de uma coisa estranha, de uma coisa que não evolui, de uma lógica que tem uma abrangência para todos os efeitos, se não me engano, em termos de área de produção, a região dos vinhos verdes é uma das maiores regiões, não é? E, portanto, penso que podemos também trabalhar nesse sentido, não sei, fica aqui. Relativamente à ideia, peço desculpa, fui eu que a lancei, foi uma das coisas que
Eu fazia com os meus amigos durante a pandemia. Nós decidíamos um vinho e aos sábados de tarde sentávamos em frente ao computador, tristemente o sol estava lá fora, mas nós não podíamos sair, mas tínhamos o consolo de partilhar um vinho, falar sobre ele, a priori comprávamos-lo todo e a prova tornava-se uma coisa mais genuína. Quando a engenheira estava aqui a falar e a dar as notas de prova de vinho, que o Gonçalo fez o favor de me mandar, e fui eu que lhe liguei, já agora, fui eu que lhe liguei, engenheira, Eu já vi, claro, muito fui eu, obrigada. Mas porque eu a faço-lhe ideia é chegar o essa, vinho para provar. era essa, era muito mais interessante, penso eu, peço desculpa, Claro. é só uma Sim, ideia, sim. estarmos aqui e todos podemos provar, porque quando diz tem nota de toreja, tem isto, ok, não tem nada, não é? Não tem nada, Tem porque nada não conseguimos do que eu provar, digo. aqui, Ah, e, portanto, Mas seria... isso falou aí numa coisa muito importante. O que eu digo aqui é para mim. Porque o que pode provar uma coisa completamente diferente do que eu estou a dizer. Isto também tem outra particularidade, que isto nas provas de vinho, Sim. isto não é régua e esquadro. Pois, não, O que é para mim pode não ser igual para si, não, não não, é? e há também aqui, também se me permite, às vezes alguma fantasia Claro. muito extraordinária em algumas notas de prova que eu vejo de gente profissional e não só, que lhe cheira, por exemplo, vinho a tabaco, mas não é um tabaco qualquer, tem que ser holandês, é particularmente aquela zona do sul. Claro, quando se entra por aí, depois, às vezes isto quase se torna um certo descrédito, porque as pessoas muitas vezes não querem acreditar. As pessoas que querem beber um ato social, querem uma bebida que lhes dê gosto, que lhes dê prazer, muitas vezes não estão tão preocupadas com esse lado mais profissional, que é importante e que é importante dos produtores, mas realmente hoje, num dia de São Martinho, acho que é essa a excelência que devemos, é brindar ao vinho e ao facto de estarmos aqui, e muito obrigada por me terem dado a oportunidade de partilhar as minhas ideias. Muito obrigada. Gonçalo, está na hora, não é? Muito bem, caríssimo Zé Paulo, o nosso mestre de cerimónias está com a cepa a marcar os timings como na entronização, e muito bem. Acho muito O bem. nosso objetivo, acreditem, não era fazer deste encontro um encontro muito longo. Penso que foi um princípio. Se me permitem, eu acho que nasceu aqui, com esta cerimónia despretensiosa, um think tank da confraria. E eu diria uma espécie de think tank do vinho verde, com aqui perspectivas muito interessantes, muito ricas, de diversas áreas e de diversos pontos de vista, e claro, com o vinho sempre presente, não é? Pelo vinho verde. Pelo vinho verde, pela confraria, pelos confraria. confrades, não é? E Claro. com outra situação, não sei se repararam, temos aqui quase uma paridade de género, que também é muito interessante, porque também desmistifica algumas coisas do passado, ou seja, acho que também temos aqui efetivamente, esta sessão é muito curiosa, acreditem. Foi um prazer para nós, para a Curia Báquica, para os órgãos sociais. Engenheira Cristina Lima, muito obrigada por ter sido Eu é que a agradeço. primeira, e fazia todo sentido que fosse a primeira, por todas as razões, a Obrigada. iniciar este ciclo. Muito obrigada. E digo-vos uma coisa, estou convencido que se calhar antes do Natal ainda fazemos outro encontro destes. Vamos lá. Acho que temos que preparar o Natal, em termos vinícolas também. Acho que sim, sem dúvida. E Olhem, já agora só tenho pena que não tivéssemos falado nas castanhas, mas paciência, fica para a próxima. meia culpa, peço desculpa, é verdade, devíamos ter falado das castanhas, mas pronto, era o São Martinho e pronto, elas apareceram aí escondidas nas fotografias, mas é verdade, tem toda a razão. Muito bem. Olhem, confrades, até breve. Deus. Fiquem bem. Até breve. Bom São Martinho. Tudo bom. Fiquem Para bem. vocês. Boa noite. Ralf, Saúde. um Fiquem abraço. bem. Tchau. Tarde, Um abraço. obrigada. Tudo Tchau. bom. Obrigado. Deus. Deus.